A paz de Cristo para todos. Meu nome é Carlos Rodrigues e hoje eu vou falar um pouquinho de uma passagem que está no livro de João, capítulo 1. E eu creio que seja importante e de uma grande edificação para as pessoas que não conhecem o Evangelho e que também não sabem quem é Cristo. E essa passagem bíblica, ela mostra o Cristo como sendo o Filho de Deus e Deus ao mesmo tempo. Então, eu agora vou ler João, capítulo 1 e versículo do 1 em diante. Então vamos lá. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não o receberam, mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos do sangue, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui, até o versículo 15. Vou fazer um comentário sobre essa passagem, alguns pontos que estão aqui que eu creio ser de grande importância naquilo que toca a Jesus Cristo. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, quem é esse Verbo? Ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e o Verbo era Deus. Esse Verbo, ele é Jesus Cristo. Ele é a palavra. Ele é a palavra de Deus. E ele, ao mesmo tempo que estava com Deus, ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, tudo que existe no mundo foi criado através de Cristo. A terra, o homem e os animais, e tudo que está dentro dessa terra. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esse é o versículo 4. Esse versículo que diz que a vida estava nele, e a vida que estava nele em Cristo é a luz dos homens. Essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então, aqui eu vou fazer uma consideração sobre as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo ainda, porque não sabem quem é Jesus, e a importância que existe para as pessoas tomarem essa comunhão com Deus. Por quê? Esse versículo 4 está dizendo o seguinte: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a luz que nós temos, que é a vida, essa vida ela veio dele.
Então, qual é o problema agora? O que foi que aconteceu para que houvesse uma necessidade de nós decidirmos dar uma passada para Cristo? O que aconteceu é que no Jardim do Éden, o primeiro homem feito, o protótipo da humanidade, ele vai desobedecer a Deus, aceitando o ensinamento da serpente, que é o diabo. E ele vai, no primeiro pecado, na primeira desobediência a Deus, ele vai abrir uma porta no interior dele, no espírito dele, para que seja introduzido todos os pecados da humanidade. A semente do pecado. Então, quando Adão ele comete a desobediência a Deus, ele deixou a porta aberta para que Lúcifer implantasse nele a semente do pecado, a semente do mal. Todas as maldades do homem vão surgir dessa semente. Então, em Adão não houve mais pecados. Os pecados não se manifestaram mais nele de uma forma contundente. Mas o pecado que está em Adão é como um DNA que vai passar para os filhos, dos filhos para os netos de Adão, para os bisnetos e assim para toda a raça humana. É um germe, uma espécie de germe que frutifica no homem, que nasce no homem, que abre as portas no homem para que ele ame a desobediência a Deus, cometendo pecados atrozes contra a sua própria criação. Então, o que acontece? Quando o pecado foi introduzido em Adão, toda a natureza caída do homem vai se manifestar na humanidade inteira. Lúcifer vai introduzir uma série imensa de palavras, filosofias que vão fazer modificações no intelecto do homem. Porque o homem, primordialmente, ele é feito em imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem nasce com o caráter de Deus. Ele sai das entranhas de Deus, que não tem pecado, que não tem dolo, que é justiça e amor puro. E Lúcifer vai contaminar o interior desse homem com os ensinamentos do mal, com os ensinamentos diabólicos dele. E a humanidade caiu. Mas quando Deus promulga o castigo de Adão, ele diz: Adão, agora porque tu pecaste, agora tu vai ser expulso do Éden. Com o suor do teu rosto tu trabalharás e obterá da terra o teu sustento. Eva, você agora amará o seu marido, seu desejo será para ele, e você sofrerá mais dores do que deveria sofrer. Tem muita gente que diz que quando Deus multiplica as dores do parto de Eva, está dizendo que Eva já tinha dado à luz. Não tem necessidade nenhuma disso. O que Deus está dizendo é que as dores que anteriormente tinham sido elaboradas para ela, que seriam pouquíssimas, quase nada, agora seriam multiplicadas, porque o homem é um projeto de Deus e isso tudo estava no projeto. O que estava no projeto de Deus para o homem? Estava a vida eterna, que no Jardim do Éden está lá a vida eterna, que é a árvore do fruto da vida eterna. Estava no jardim para Adão comer daquele fruto e ter a vida eterna. Então, não se pode dizer que Deus negou a vida eterna para Adão porque sabia que ele ia cair. Não, isso é uma mentira se alguém falar isso. A árvore estava lá e ela não foi proibida a Adão. Adão foi proibido de comer do fruto da árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. Deus disse: Adão, de todas as árvores do jardim tu pode comer,
mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, era a única árvore vedada para ele. Logo, a árvore da vida eterna estava dada a Adão. Então, a humanidade era para ter a vida eterna. Já era para ter a vida eterna. Então, quando Deus decreta a queda de Adão, quando Deus decreta o castigo de Adão, ele faz esse decreto, né? E também para Eva. E também para Eva vai multiplicar as dores do parto. As dores que ela ia sentir, que seriam pouquíssimas, agora seriam aumentadas. Não tem necessidade nenhuma nesse texto de você dizer que Eva já tinha tido filhos antes da queda. Não existe isso. E a serpente vai comer o pó da terra. E fique de alerta. É aí que Deus vai falar com a serpente e diz: e fique de alerta, porque da semente da mulher se levantará um que vai pisar na tua cabeça. Tu vai morder o calcanhar dele e ele vai pisar na tua cabeça. Como é que eu interpreto essa história de pisar na cabeça e morder o calcanhar? Quem é o calcanhar de Deus hoje? Deus está no céu, sentado à direita de Deus. E quem é que está na terra? Quem está embaixo? A igreja de Deus. E Satanás morde a igreja. Ele ataca a igreja. Ele escorraça a igreja com filosofias, colocando na cabeça dos homens que o evangelho é uma coisa má para os homens. É uma doutrina luciferiana, ateísmo e outras doutrinas que são contra o ensinamento do evangelho. São doutrinas levantadas por Satanás para que o homem não conheça a verdade, para impedir o homem de conhecer a verdade de sua própria vida e de onde ele veio e para onde ele deve ir. E essa semente que vai se levantar é Cristo. Então a igreja é o calcanhar de Cristo. E a cabeça? E a cabeça de Cristo? Deus vai pisar na cabeça de Satanás. Como é que se pode interpretar, dar uma interpretação a essa palavra? Ora, nós sabemos que toda a arte do mal, ela primeiro é elaborada na mente luciferiana, na mente de Lúcifer. A astúcia e a mentira é a arte dessa criatura do mal. Então, quando Jesus Cristo, quando cumpre essa promessa de que a mulher vai dar à luz um que vai pisar na cabeça dele, é Jesus Cristo que nasce. Esse é o homem da promessa. Então o que Jesus faz? Ele ensina aos seus discípulos, que vai passar para a igreja, que é os livros, o que derrota a Satanás. Qual é o poder que ele tem sobre a humanidade? O que é que ele tem sobre a humanidade de poder? É a capacidade, a mentira. E o que é que Deus coloca na mão do homem para pisar na cabeça de Satanás? O conhecimento da verdade. Pois se Lúcifer tem o conhecimento da mentira, nós crentes, nós temos o conhecimento da verdade, nós que somos crentes em Cristo. E através desse conhecimento da verdade, se torna quase impossível Satanás enganar o povo de Deus. Por quê? Porque baseado no conhecimento da verdade, que está nas Escrituras, não está na boca dos pastores, está nas Escrituras. Eu só entendo como verdade aquilo que está escrito na palavra. Não entendo como verdade o que as pessoas falam, mas o que está na Bíblia. Eu só entendo verdade aquilo que os apóstolos de Cristo escreveram, que é a palavra que eles ouviram direto da boca de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, através dessa palavra, eu tenho um padrão de conhecimento que qualquer coisa que vier de fora, que não tiver de acordo com a Escritura, para mim, eu com o padrão da verdade, com o ensinamento da verdade, eu detenho esse ensinamento e expulso ele da minha vida. Por que uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não é crente, não tem sua vida
lançada as bases nas escrituras sagradas, ela é vulnerável a isso. Você vê aí milhões de pessoas seguindo ideologias, ensinamentos fundamentados em chavões, em palavras sem fundamento nenhum. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o nazismo. O nazismo foi fundamentado em chavões. Cientistas nazistas fizeram pesquisas, cientistas alemães fizeram pesquisa e chegaram à incrível conclusão que eles eram a raça superior. E o restante das raças estavam classificadas aí, mas todas abaixo deles. E eles lançaram essa história no meio da Europa, no meio do mundo, e essa história pegou, pelo menos a todo o povo alemão pegou. Ora, é muito conveniente. Eu faço uma teoria, crio uma teoria, uma ideia, e digo que está provado, que é o que o cientista muitas vezes faz, diz que está provado, sem estar provado coisa nenhuma, e ensinam aquilo como sendo a verdade, quando na verdade é uma mentira. E os alemães se tornaram nazistas. Mataram judeus, perseguiram negros, pobres, pessoas doentes, com a história da eugenia. E tudo isso baseado em chavões que são resultados de mentiras. Então, por que é que uma pessoa ela segue esse tipo de coisa? Hoje aqui no Brasil nós estamos com a igreja, com o povo brasileiro lotado de ideologias. O homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher. Tem que ensinar promiscuidade às crianças nas escolas. E outras mentiras, né? Não existe uma verdade, tudo é relativo. E tudo são chavões, sem fundamento, sem conteúdo, sem coisa nenhuma. E a gente vê as carradas de pessoas seguindo essas coisas. Por quê? Porque essas pessoas elas não têm uma verdade. E olha que conveniente. Quem ensina isso diz para elas que não existe uma verdade, que é para elas nem ir atrás. Você está ensinando uma coisa maligna para uma pessoa. Para que mais conveniente do que você dizer para ela que não existe uma verdade? Então, voltando aqui à questão da necessidade, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Entenda que a vida que você tem, ela sai de Cristo, porque a vida que você tem, a luz que você tem, ela sai de Cristo, e é dele que sai a sua vida. Todo homem que nega a sua comunhão com Deus, a tendência dele é ir à loucura, a ir ao estado de total demência, porque ele está negando a própria essência de vida dele. E nós temos exemplos de muitos aí que são conhecidos como altos níveis intelectuais, que negaram a sua ancestralidade com Deus, a sua ligação biológica e espiritual com Deus, e se tornaram pessoas loucas, terminaram em asilos ou sendo cuidado pelas mães por aí afora. Por quê? Porque se você nega a existência, você nega que você tem uma comunhão com Deus, negando a própria existência de Deus, o seu caminho, o fim da sua vida é chegar à loucura, a total estado de demência e psicopatia. E muitos desses ensinamentos levam ao genocídio e ao suicídio. A maioria desses ensinamentos. O Evangelho de Cristo, ele ensina a manter a vida de forma geral. Nós ensinamos que o homem deve amar o seu próximo. Como é que nós amamos ao próximo? Nós amamos ao próximo quando nós não fazemos o mal a ele. Toda natureza de mal nós podemos fazer, não fazemos. E ainda por cima lhe fazemos o bem para que ele tenha uma boa vida também. Então aquilo que é ruim para mim, eu devo entender que é ruim para o próximo. Eu acho incrível como uma pessoa
abre a boca para falar contra o evangelho diante de uma afirmação como essa? Porque você tem coragem de dizer que o evangelho está errado? Porque se você tiver coragem de dizer que o evangelho está errado, então está errado uma pessoa não querer matar você. Ela tem que querer matar você. Porque o evangelho ensina que o homem não pode matar outro homem. Que o homem não pode praticar genocídio, matar populações, povos, tribos, línguas e nações. Não pode. É isso que o evangelho proíbe. E os homens na história, levados pelas ideologias, assassinaram, mataram, destruíram, roubaram e destruíram. E interessante que esse mataram, roubaram e destruíram dá exatamente o objetivo de Satanás. O próprio Jesus fala, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas como é que Satanás vai matar, roubar e destruir se ele é um espírito? Ele não pode tocar em mim, porque ele não tem carne. Ele é um espírito, mas ele cria meios de comunicação com aqueles que seguem a ele, através de rituais de bruxaria. Então, no versículo 4 aqui, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Isso, de que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela, diz respeito ao fato de que, munido da palavra, instruído na palavra, as trevas não podem me abarcar. Por que não pode? Porque as trevas intragam os homens através de mentiras, através de ensinamentos de demônios, que só podem ser detectados por um homem cuja filosofia de vida é a divina. O Evangelho de Cristo, ele me protege contra as ciladas de Satanás em termos filosóficos. No decorrer da história, muitos homens cristãos foram assassinados, mas eles não foram enganados pelas ensinamentos e ideologias de outros homens que detêm a verdade com a mentira. Então, aqui houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar da luz. Esse João é João Batista, que começou a pregar o batismo de arrependimento e começar a ensinar os homens o caminho da verdade. E conduzindo esses homens a Cristo. Por que foi necessário Jesus Cristo vir e ensinar o homem a verdade? Porque o homem estava sendo ensinado o caminho do mal desde Adão. Toda a humanidade. Quando Deus levantou Moisés, ele levantou Moisés, um profeta, mas que a ação desse profeta se limitou aos judeus. E ali Deus construiu uma história dele mesmo. Ali Deus se manifestou aos judeus. Da forma como ele, nesse contexto onde ele está se manifestando aos judeus, ele vai registrando, os homens de Deus vão registrando as ações de Deus, para que quando Cristo viesse, as ações de Deus no meio dos judeus pudessem ser conhecidas. E quando Cristo falasse de Deus, muitas nações entenderiam que esse Deus, ele se manifestava no meio dos judeus. E através dessa manifestação, desses escritos, nós temos o conhecimento de Deus naquilo que é necessário para que nós possamos ser salvos por este Deus. Adão conhecia a Deus, mas à medida que a família de Adão foi desaparecendo, os anos foram passando, aquela história verídica do Éden foi desaparecendo com os anos e os séculos que vão vindo. Bisnetos, tatarasnetos, outras famílias e o diabo jogando doutrinas e filosofias nos homens que vão criar todo tipo de religião no mundo, tentando explicar a natureza e as coisas criadas. As religiões, elas surgem como resposta às coisas criadas, pois ao olhar a criação, nós entendemos que uma mente brilhante, inteligente fez isso. E aí nós
buscamos saber quem foi que fez isso. É daí que surge a necessidade ao homem de saber quem foi que criou tudo isso. E aí, para dar resposta àqueles que não amam a Deus, inventaram uma mentira dizendo que o Big Bang deu origem a todas as coisas, uma explosão que acontece por acaso, no nada, e dá origem à vida. Não faz sentido nenhum. Não existe essa comparação, não existe prova disso. E, portanto, quem acredita nessa coisa aí, acredita por meio de fé. Não existe uma única faísca de prova para se falar isso. Se fala porque se quer acreditar nisso. É como acreditar em qualquer outra religião. Agora, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós temos prova do que ele veio. De que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou homens, que ele foi pregado numa cruz e que no terceiro dia ressuscitou. E a prova que nós temos é a Escritura Sagrada escrita por mais de 12 homens. Ele chamou só 12, mas foram escritas por mais de 12. O testemunho daquele povo que não faz muito tempo, é só 2000 anos. Então nós temos a prova da existência de Deus. A questão fica em quem aceita e em quem não aceita, mas a prova está lá. Mesmo assim, o conhecimento de Deus, para você querer ficar com Deus, a Deus ele diz, você vai pela fé. Por quê? Porque tudo isso vai ser contradito se eu colocar como prova científica. Então se eu disser, não, você vai aceitar Jesus porque nós temos prova científica disso. Não, eu tenho a prova científica. A Bíblia é uma prova científica. Um livro escrito por homens que estiveram ao lado de Cristo, que viram ele ressuscitar depois de ter sido pregado na cruz e viram a ressurreição de mortos enquanto ele estava pregando o Evangelho. Mas a ordem do Evangelho é que se pregue por fé. Você tem que acreditar por fé, porque por fé não tem como ninguém lhe contestar. Não tem como ninguém lhe contestar. E como você realmente não está vendo Deus o tempo todo na sua frente, então você vai ter que acreditar nele por fé. Ou seja, esperar nele e ter uma ação de vida que demonstre sua fé. Demonstre que você tem fé em Cristo e que você espera a redenção, a renovação de todas as coisas. Ele não era a luz, o João Batista, né? Mas veio para que testificasse da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Então, quando João Batista nasceu, ele começou a testificar de Cristo, que nasceu 6 meses depois que ele tinha nascido. A diferença de idade entre Jesus e João Batista era apenas de 6 meses. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem foi que não recebeu a Cristo? Os judeus. Deus começou a se manifestar no meio deles. Deus disse através de Moisés que ia mandar um homem que ia pisar. Todos os judeus sabiam que o homem que ia pisar na cabeça da serpente era Cristo. E todos eles esperavam o Messias. Mas quando esse Messias apareceu, eles não aceitaram. Quando eu digo eles, foram os cabeças religiosos. O povo seguiu a Cristo. Uma grande massa de judeus seguiu a Cristo. Então não foram todos os judeus que rejeitaram a Cristo. Uma grande massa de judeus seguiu a Cristo, um grande povo. No milagre dos pães, dos pães e dos peixes, Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se você colocar as mulheres e as crianças aí, vai dar 15.000 pessoas ou mais. Então, aqui estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa parte aqui, versículo 10, o mundo não o conheceu Cristo quando ele chegou. E ainda hoje, muitas pessoas se negam a querer conhecê-lo, porque não quer acreditar que Deus esteve no meio do homem e deixou um ensinamento para o homem. E por que não quer? Porque a sua conduta de vida,
A sua maneira de viver vai entrar em confronto com os ensinamentos de Deus. E vai mesmo. E vai mesmo. A sua conduta de vida vai entrar em confronto com a palavra de Deus. Por quê? Porque a sua conduta de vida é o resultado de Adão, o resultado de ensinamentos diabólicos de Adão até a data de agora. E esses ensinamentos, com certeza, não são divinos. Então, a sua mania, a sua maneira de viver hoje, ela é contraditória à palavra de Deus. E é por isso que você se recusa. Porque um ensinamento diabólico foi colocado em você desde Adão até agora, até a vinda de Cristo, para que você desconheça o seu Pai. E o mundo desconheceu o próprio Pai e o mundo condenou o próprio Pai. Ou seja, o que acontece quando o filho mata o pai? Ele está órfão, ficou órfão. Então, hoje a humanidade, salvo aqueles que aceitaram a Jesus como Pai, porque agora nós somos filhos de Deus no Espírito, nascidos do Espírito, não mais da carne, porque a carne condenou-se. A humanidade, quando matou Jesus Cristo, ela condenou-se a si mesma, porque matou o próprio Pai. Então está órfão. Agora a humanidade só tem Pai no Espírito, isso se ela quiser. Porque a mensagem do Evangelho é para aqueles que querem, não é para a pessoa que não quer. Então a pessoa que quer Cristo, ela tem que confessar que Jesus Cristo é Deus na vida dela e se batizar, simbolizando um novo nascimento. Vai nascer agora da água e do Espírito. E a partir de então, uma nova mentalidade, um novo conhecimento. Você será aproximado de Deus através da renovação do seu entendimento. É através disso. Não pense que fazendo obra para a igreja, fazendo qualquer outro tipo de obra, sem fazer aquilo que Deus mandou, você vai conseguir chegar ao Pai. Porque o próprio Jesus disse, você não tem outro caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você não aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você não tem como se aproximar de Deus, porque todo o poder no céu e na terra foi entregue a Cristo, queira você ou não. Todo o poder. Aquilo que você considera como poder aí no mundo, mas o político tal, os Estados Unidos tem poder, fulano tem poder, isso não é poder. Nenhum tem poder, nenhum presidente tem poder, porque o poder deles é um poder concedido por uma massa, um poder que está disseminado nas mãos do povo, da população do mundo. E essas nações, elas vão continuar até a vinda de Cristo. E na vinda de Cristo, aqueles que não tiverem confessado a Cristo vão perecer. Que não tiverem se chegado a Jesus Cristo vão perecer, principalmente aqueles que manifestam ódio contra a igreja e contra os judeus. Que apesar dos judeus terem matado a Cristo, os judeus não são culpados da morte de Cristo sozinho. A humanidade inteira é culpada. Porque quando Cristo foi para a cruz, não foi só os judeus que foram responsáveis pela morte de Cristo. Foram a humanidade inteira. Porque aquele mal que estava nos judeus, disseminado, ele também está na humanidade. O ódio de Cristo, o ódio que os judeus manifestaram lá, pedindo para Jesus para que soltasse Barrabás, um criminoso, no lugar de Cristo, esse ódio está muito vivo hoje no nosso meio, no meio das nações. As pessoas falam contra Jesus com ódio, manifestando ódio. Então você pode pegar essa pessoa, transportar ela para 2000 anos atrás e colocar ela lá, que ela vai gritar pedindo para soltar Barrabás e crucificar a Cristo. Ou eu estou errado? Então, veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos o que receberam, aquele que crê no nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você quiser ser filho de Deus, você terá que crer no nome de Cristo.
aceitando-o como Salvador da sua vida, porque você não tem outro Salvador, e se batizando para a redenção da sua alma, do seu espírito. Essa carne, esse corpo vai virar pó, vai pro pó, mas a sua alma, que é eterna, tem que voltar para Deus. E o único caminho que Deus traçou para isso acontecer é Cristo. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por quê? Porque que Deus ele não quer mais que os filhos sejam nascidos da vontade da carne, que é o nosso primeiro nascimento, que é biológico. Ele está dizendo, não é nascido da carne nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. Porque o que nasceu da vontade do sangue caiu em Adão. Então, não serve mais. Porque essa carne em Adão, hoje ela é inimiga de Deus. Inimiga pelas razões que eu acabei de falar. Porque as pessoas são inimigas de Deus na carne também. Todos nós somos inimigos de Deus na carne. Não é só os outros não, também sou. Porque a minha carne, ela está contaminada de todo o mal que foi colocado em mim desde a fundação do mundo. E a oportunidade de eu me livrar disso é em Cristo. Aceitando como o Senhor e Salvador da minha vida e me batizando para um novo nascimento e um novo conhecimento. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Filhos nascidos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós o vimos, nós homens, no momento que ele veio aos apóstolos. Então, quando ele veio há 2000 anos, lá para os judeus, nascido de José e Maria, da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Então, da sua totalidade, nós recebemos graça sobre graça. Então, a salvação, ela é em Jesus Cristo. Esse verbo da vida é o Cristo. E todo aquele que nega a sua comunhão com Deus, ele está negando a sua própria essência de vida. Aquilo que fez a sua vida vir à existência, aquilo que nos fez vir à existência. Então, quando eu nego a Cristo, eu nego aquilo que me gerou, eu nego o meu próprio Pai, o meu próprio Criador. Então, a oportunidade de arrependimento, a oportunidade de você voltar para Deus é essa, é o Evangelho. O mundo está se acabando. Se você tiver um pouquinho de visão e olhar para a sua volta, você está vendo que o mundo está se acabando. O mundo está se acabando. As ideologias estão destruindo o mundo, né? E realmente, esse sistema de coisa vai terminar logo, em breve. De acordo com os judeus, nós estamos vivendo no ano 5.778. Significa que para 6.000 anos das populações só faltam 220 anos, 222 anos para completar os 6.000 anos. E aí nos remonta a ideia de Gênesis. Gênesis diz que Deus construiu tudo em 6 dias, no 7º descansou. Ele concluiu a sua obra no 6º dia. E aí você olha agora para o mundo. Será que a obra de Deus foi concluída? Está concluída a obra de Deus? Não está concluída. Ela vai ser concluída em breve, quando completar os 6.000 anos. Ou seja, de acordo com o calendário judaico, nós só temos mais 220 anos de vida aqui na Terra. E aí Jesus vem e acaba o tempo dos gentios. E agora vai ser o reino de justiça e de paz de Deus. E aí o que vai acontecer? Se você não é uma pessoa que luta pela justiça, pela verdade, você está perdido. Porque no reino de Deus só entra quem confessar a Cristo como Salvador e na sua confissão, na sua vida após isso, você lutar pela justiça e pela verdade.
Mas como é que você vai lutar pela verdade se você mesmo diz que não existe uma verdade? E se você mesmo diz que não existe Deus? Isso foi te ensinado. Isso que você fala são anzóis contra a sua própria vida. Não é contra a vida de ninguém. Claro que você abarca alguém e termina destruindo a vida de alguém falando isso. Mas isso é contra a vida de quem fala. Porque se não existe Deus, não existe salvação para você. E se não existe verdade, o mundo inteiro está perdido. Porque só a verdade liberta o homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo. Amém.